Cenália, onde está a faca? Ricardo olha para as próprias mãos, ainda sujas com o barro do campo de treinamento, e depois desvia o olhar para o horizonte escuro, onde as ruínas do antigo alojamento se erguem como fantasmas. Ricardo, a faca, o facão de açougueiro. Eu não trouxe comigo, Cenária. Eu não queria nenhum troféu daquele verme. Depois que fiz o que tinha que fazer, eu a limpei na batina dele e a deixei onde ela pertencia. Ele faz uma pausa, a voz falhando pela primeira vez. Ricardo, ela está enterrada sob o altar da igreja. Bem debaixo da toalha rendada. Eu queria que, toda vez que alguém celebrasse uma missa ali, estivesse pisando na arma que revelou o falso profeta. É um lugar sagrado, não é? Achei apropriado que a verdade ficasse escondida sob a santidade que ele profanou. Enquanto Ricardo é conduzido para a viatura, ele para por um momento e olha para a cenária. Ricardo, você vai encontrar o sangue dele no confessionário, Marcos. Mas o pecado dele estava espalhado por todo aquele altar. Agora a igreja está limpa. Ao chegar novamente à igreja Nossa Senhora das Graças, em Brotóvia, as fitas amarelas de cena do crime ainda balançavam com o vento frio da noite. Cenália entra acompanhado de Christian Rivera, cujos passos firmes e o olhar atento de agente de campo e perito em DNA contrastam com o silêncio soturno do templo. Eles caminham pelo corredor central. O cheiro de incenso e sangue seco ainda paira no ar. Ao chegarem ao altar principal, Christian veste as luvas de nitrilo e afasta com cuidado a imponente toalha rendada que cobre a base de madeira ornamentada. Com a ajuda de uma lanterna tática e uma espátula, Christian e Cenália removem uma das placas do soalho sob a mesa do altar. Ali, envolto em um pano escuro impregnado de fluido seco, estava o facão de açougueiro. Christian, analisando o objeto, encontrei, Cenália. Lâmina pesada, cabo de madeira com desgaste. A presença clara de material biológico. Vou coletar e isolar agora para garantir que os vestígios de DNA fiquem totalmente preservados para a acusação do Ricardo Brutus. Cenália observa em silêncio enquanto Christian coloca o facão no envelope plástico de evidências de alta prioridade do DPCF. Christian junta o material e olha para a Cenália. A arma que cometeu o ato estava escondida sob a santidade da igreja. O Ricardo foi meticuloso e poético de uma forma sombria. Com este facão, o tiro extraído do confessionário pelo Wagner e a confissão do suspeito, o caso está blindado juridicamente. Resumo dos fatos. O crime. O padre Júlio foi dopado com escopolamina via biscoitos caseiros fornecidos por Margarida, agredido com garrafadas, esfaqueado na barriga e executado com um tiro de ponto .38 no confessionário da paróquia de Brotóvia. A motivação: vingança e retribuição por um histórico de crimes e abusos perpetrados por Júlio desde 2006, agressões no exército, e culminando em 2018, estupro de Alice no prédio abandonado na UFRGS. A autoria: Ricardo Brutus Mendes, autor material, confesso, e Margarida, cúmplice intelectual fornecedora do acesso. Status do caso: solucionado e encerrou-se. Todas as armas do crime, projétil, garrafa e facão, foram recuperadas e periciadas. O autor está sob custódia do DPCF. A verdade veio à tona, a memória de Alice recebeu justiça e a máscara de Júlio caiu definitivamente. Flashback: a reconstituição. Padre Júlio estava na sacristia, organizando os cálices e terminando de guardar os paramentos da missa. O silêncio do templo era absoluto, interrompido apenas pelo barulho de batidas firmes na porta lateral da igreja. Júlio caminhou até a porta. Ao abrir, deparou-se com a figura alta de Ricardo Brutus Mendes, vestindo um casaco escuro e segurando um pequeno pacote com biscoitos caseiros. Júlio, abrindo um sorriso contido de alívio. Ah, é você. Entre. Júlio deu passagem e o conduziu até a pequena sala de estar da casa paroquial. Ele puxou a cadeira para Ricardo e colocou 2 xícaras fumegantes sobre a mesa, além de servir os biscoitos trazidos pelo visitante. Júlio, servindo a xícara. Esses biscoitos são ótimos. Fiz o café especialmente para você. Antes que pudesse terminar a frase, Júlio começou a sentir a vista embaçar e os reflexos pesarem.
A escopolamina batizada nos biscoitos por Dona Margarida já fazia efeito. Ricardo levantou-se em silêncio, pegou uma garrafa de vinho de vidro grosso que estava sobre o aparador e desferiu o primeiro golpe com toda a força no rosto de Júlio. Creche! Júlio, levando a mão ao rosto ensanguentado, tonto. Ai! Ai! O que houve? O que está fazendo? Ricardo, com o olhar frio e a voz tomada pelo ódio acumulado desde 2006. O que estou fazendo? O mesmo que você fez com a Alice no prédio da Sarmento Leite em 2018. O mesmo que você fazia quando usava a farda do exército. Creche. Outra garrafada em cheio no rosto. O vidro se estilhaçou, cortando a pele do padre e sujando a mesa de café e sangue. Ricardo desferiu uma sequência brutal de chutes e pontapés no estômago e no rosto de Júlio, que caiu desamparado no chão, sem forças para reagir por causa da droga. Ricardo abaixou-se, pegou Júlio violentamente pelos cabelos e começou a arrastá-lo pelo corredor central da igreja, deixando um rastro de sangue no piso de mármore até chegar ao confessionário. Júlio, gemendo de dor, desesperado. Não! Não faça isso! Clemência! Clemência! Ricardo, jogando Júlio de joelhos dentro da cabine do confessionário. Clemência! Você teve clemência quando Alice implorou naquele prédio? Você teve clemência quando vendeu a vida dela para pagar sua cocaína? A Dona Margarida chora todas as noites por causa de você, seu verme. Ricardo puxou da cintura o facão de açougueiro com cabo de madeira. Júlio, chorando, balbuciando. O Senalha, ele esteve aqui hoje, ele é polícia, se você fizer isso. Ricardo, dando uma risada sombria, encarando Júlio nos olhos. O Senalha? O gordo do beco do Chaparral? É, eu sei que ele esteve aqui. E você expulsou o seu único amigo de infância porque é um covarde com medo de ser descoberto. Mas o Senalha não pode te salvar de mim, Júlio. Ele não conseguiu te parar no exército em 2006, e não conseguiu salvar Alice em 2018. Mas hoje a conta do seu passado chegou. Confesse os seus pecados pro inferno. Com um movimento rápido e brutal, Ricardo cravou o facão de açougueiro na barriga de Júlio. O padre soltou um urro surdo de agonia, agarrando-se à própria barriga e ensanguentando a batina. Ricardo sacou o revólver .38 encamisado, encostou o cano frio de metal exatamente no centro da testa de Júlio, forçando sua cabeça para trás contra a madeira do confessionário. Ricardo, sussurrando antes do grande finale fatal. A ordem da Alice e da Dona Margarida foi dada. Bum! O disparo a queima-roupa ecoou pelas naves da igreja. O corpo de Padre Júlio tombou sem vida dentro do confessionário. Ricardo limpou o facão na batina do falecido, escondeu a lâmina sob as tábuas do altar principal, ajustou o casaco e caminhou calmamente até a saída. Ele abriu a porta e desapareceu na noite fria e deserta de Brotóvia sem fazer barulho e sem deixar rastros biológicos diretos. O quadro do caso A Infância Manchada está completamente reconstruído e arquivado no DPCF. A luz fria do corredor das celas do DPCF reflete no chão de cimento queimado. Senalha caminha devagar, o som de seus sapatos ecoando no silêncio do bloco de detenção temporária. Ele para em frente às grades. Do outro lado, Ricardo Brutus Mendes está sentado no banco de concreto, com os braços apoiados nos joelhos e as mãos algemadas pendendo entre as pernas. Ao ouvir a aproximação, ele ergue a cabeça. Ricardo, olhando fixamente para as mãos algemadas. Eu sabia que você viria, Senalha. O Wagner já levou a arma, não foi? Agora não sobrou nenhuma dúvida pro tribunal. Senalha, com a voz calma, mas firme. O confronto balístico deu positivo, Ricardo. O .38 bateu com o projétil que o Trindade tirou da madeira do confessionário. O caso tá encerrado. Você e a Dona Margarida vão responder pelo processo. Ricardo dá um suspiro profundo e se levanta devagar, aproximando-se das grades. A Margarida não tem culpa de nada, ela só queria ver a alma da filha em paz. Mas eu sabia exatamente o que estava fazendo.
E não me arrependo de ter acabado com aquele monstro. Mas tem uma coisa que tá me corroendo por dentro, Marcos. E não é o Júlio. Cenária, subindo o olhar. O que é? Ricardo, com a voz embargada, perfeitamente consciente da gravidade. 2006. No exército. Naquela mata. Ele segura firme na grade de ferro, os nós dos dedos ficando brancos. Ricardo. Naquele dia, o Júlio estava fora de si de droga, mas eu não tava. Eu ajudei ele a te bater. Eu te chutei enquanto você estava no chão, limpo, honrado, fazendo o seu dever como soldado. Eu me deixei levar pela covardia dele e te machuquei. Eu fui tão verme quanto ele naquela época, Cenália. Cenália, permanece em silêncio, revivendo o estalo das botas na sua memória. Ricardo, olhando nos olhos do detetive, com sinceridade absoluta. Eu passei anos tentando apagar aquela vergonha cuidando da Alice na fundação, mas nada apaga o mal que a gente fez a um homem de bem. Me perdoa, Marcos. Me perdoa pelo que eu te fiz no exército. Você não merecia nada daquilo. O gordo do beco do Chaparral sempre foi 10 vezes mais homem que eu e o Júlio juntos. Cenália olha para o homem fardado pelo passado, agora preso pela própria justiça que decidiu fazer com as mãos. Ele coloca a mão sobre a grade, a poucos centímetros dos dedos de Ricardo. Cenália. O Júlio levou os segredos e as crueldades dele para o confessionário, Ricardo. O exército ficou em 2006. Eu não guardo mágoa do soldado que você foi lá atrás, guardo apenas o lamento pelo caminho que você escolheu tomar hoje. O seu pedido de perdão tá aceito. Ricardo fecha os olhos em lágrimas ao ouvir a resposta.